Bom, o que é o malloc, né? O malloc, ele é basicamente uma função do C, onde tu vai alocar uma determinada quantidade de memória, né? Uma determinada quantidade em bytes, né? Importante ressaltar que é em bytes. Tu vai basicamente pedir emprestado essa quantidade em bytes pro teu sistema operacional, né? Porque tem dois tipos de memória, né? A memória heap, memória dinâmica, que é a memória que teu programa geralmente pede emprestado para o teu sistema operacional, e a memória estática, né? A memória stack, que é a memória simplificando muito, é a memória cache, né? Então cada bloco ali vai ter 1 mega de cache, mas whatever. Então, digamos que eu queira armazenar notas de alunos, né? Eu quero criar um container que armazene notas A, B, C, D, F, F+, sei lá. Armazene notas dos alunos. E eu já sei, né, a quantidade de notas que eu preciso armazenar. Eu já tenho em mente e sei também que vai ser um valor fixo, né? Então, eu criaria um vetor notas normal, caralho, sei lá, de tamanho 5, e eu iria inicializar elas em 0, né? Porque é sempre bom, é uma boa prática tu inicializar todos os elementos de um vetor. Porém, digamos que eu não saiba, né, a quantidade de notas que eu preciso armazenar, né? No nosso caso, o usuário determinaria a quantidade de notas que a gente iria armazenar nesse container. Então, ao invés de eu criar um array normal chamado notas, eu vou criar um ponteiro, né, do tipo character, então char pointer. Vou botar o nome de notas e vou atribuir a ele, né, o retorno da função malloc. Então, o malloc, ele retorna um ponteiro void, né, um ponteiro, basicamente um ponteiro sem tipo, não tem tipo nenhum. Então, né, como ele retorna um ponteiro sem tipo, eu estou atribuindo esse ponteiro a um ponteiro de caracteres. Então, esse lugar na memória onde eu vou alocar, ele é um tipo, eu vou alocar na memória de caracteres. E aqui, como parâmetro, eu passo a quantidade em bytes que eu quero armazenar. Então, como na maioria dos computadores um caractere é 1 byte, se eu vier aqui e armazenar 5 bytes, eu vou estar armazenando basicamente 5 elementos, né? Então, um vetor de 5 elementos. Porém, né, se eu quisesse também armazenar inteiros, né, números, como um inteiro é 4 bytes, se eu armazenar 20 bytes, eu vou estar armazenando 5 elementos, né, 5 inteiros. Porém, não é uma boa prática tu hardcodar, né, em bytes, a quantidade de elementos que tu quer, né? Também não é muito prático. Então, o que eu vou fazer? Como a gente quer que o usuário determine a quantidade de elementos que ele quer armazenar, né, a quantidade de notas que ele quer ter, eu vou criar eu vou criar uma variável de inteiros quantidade, né, quantia, e vou inicializar ela em 0. E vou pegar o input do usuário, né, e vou atribuir a essa variável. Então eu vou dar um print e insira a quantidade de notas para armazenar, certo? E agora, né, com scan, eu vou pegar o input do usuário. Bom, como eu quero armazenar um número, né? Eu quero armazenar um inteiro, eu quero atualizar essa quantidade de caracteres, né? Eu quero atualizar a variável quantia. Eu vou dizer, né, por scan, que o que eu quero, né, coletar é do tipo decimal. Então eu vou usar esse regex aqui, que é do tipo decimal. Estou sinalizando que o tipo do input ele é um número decimal. E vou passar o endereço da variável quantia. Então, quando eu passo o endereço da variável quantia, eu estou alterando o valor que está dentro desse endereço, ou seja, dentro do endereço quantia. Então, o input do usuário vai atualizar essa variável quantia para o número que ele quiser. Bom, agora que eu tenho a quantidade, né, que o usuário quer armazenar, é só vir aqui e dar quantia vezes a quantidade de bytes, né, que eu quero alocar. Então, como eu quero alocar chars, né, caracteres, eu poderia colocar 1, né, se eu quisesse alocar inteiros, eu poderia colocar 4, porém, ainda assim, não é uma boa prática tu hardcodar os bytes, né, como eu falei antes. Então, eu
eu vou chamar a função sizeOf, né, que ela retorna o tamanho em bytes de um determinado tipo. Como eu quero armazenar caracteres, né, então aqui eu passo char, né, caractere. Então essa função vai me retornar o tamanho de um caractere, que é 1 byte, né. Se eu colocasse int aqui, né, um inteiro, né, como um inteiro é 4 bytes, ela me retornaria 4, né. Então seria a quantidade, né, digamos que o usuário queira armazenar 5 inteiros, né, seria 5 vezes o tamanho de um inteiro, ou seja, 20 bytes. Como eu quero armazenar caracteres, eu coloco o caractere aqui. Agora que eu já tenho, né, o meu container criado, né, já pedi emprestado a memória, né, aluguei a memória do sistema operacional. Como eu estou pedindo emprestado, é de extrema importância eu também devolver quando não quiser mais usar. Que é aí quando eu vou chamar a função free, que ela basicamente devolve a memória que tu alocou para o sistema operacional. E vou passar aqui o nosso ponteiro notas, né, que aponta para o bloco de memória que foi alocado. Então, aqui a gente está pedindo emprestado e devolvendo a memória para o sistema operacional. Porém, né, por mais que eu esteja devolvendo o bloco de memória para o compilador, para o sistema operacional, ainda assim o ponteiro ele aponta para aquele lugar, né? O ponteiro ele ainda existe. Porém, eu não sei mais o que tem, né, no lugar onde esse ponteiro tá apontando. E isso, né, além de inúmeras vulnerabilidades de segurança, pode dar falha de segmentação e o caralho é 4. Então eu tenho que basicamente resetar, né, para onde meu ponteiro está apontando. Então, notas equals null. Então agora o meu ponteiro não aponta para lugar nenhum. Então, agora que a gente alocou a memória e já está liberando pro sistema operacional quando a gente não vai mais usar ela, então agora a gente pode brincar. Porém, todavia, entretanto, como a gente não tem controle do input do usuário, por mais que a gente esteja devolvendo, né, e aqui embaixo resetando, se a alocação de memória por algum motivo falhar, o malloc ele retorna null. Então, né, vamos verificar se a alocação de memória deu certo. Então, if, né, notas, se nosso ponteiro notas ele apontar para null, né, então ele não apontar para nada, a gente vai dar um print, na verdade, print de falha ao alocar memória. E vamos dar um return 1, né, que é um código de erro, código de saída do programa, né? Todo programa, né, que não retorne 0, ele retornou com algum problema, né? Então aqui, se o nosso ponteiro de notas apontar para o nada, apontar para o null, o nosso programa fecha, nosso programa crasha e é isso aí. Agora que a gente tem a segurança de que a gente vai estar apontando para alguma coisa, a gente pode começar a brincar com essa memória. Então vamos coletar o input das notas agora do usuário, né? Vamos preencher esse espaço de memória com as notas do usuário. Então vamos fazer um for, né? Então for int i igual 0, começar no 0, né? I menor. Agora é o seguinte, como a gente quer pegar o tamanho do container que a gente tá querendo varrer, se eu chegar aqui e dar um sizeOf no notas, como o nosso notas, né, nosso ponteiro notas, ele é um ponteiro, né, isso aqui não vai me retornar o tamanho do nosso container notas, ele vai me retornar o tamanho em bytes, né, porque o sizeOf retorna o tamanho em bytes, ele vai retornar o tamanho de um ponteiro, que é um inteiro, né, 4 bytes, geralmente. Então, em vez de eu passar sizeOf, como eu já estou pedindo para o usuário a quantidade de elementos que ele quer armazenar, então a gente pode passar só quantia, né, e incrementar mais um a cada passagem. Então, e aqui, né, eu vou dar um print, né, insira a nota, sei lá, a nota
aí o número da nota, né? No caso, se for a terceira nota, insira a nota 3, insira a nota 2, né? E assim por diante. E aqui, né, o tipo de variável que vai, né, naquele regex ali do %d, né? Como eu quero printar o número da nota, mas o nosso for ele começa em 0, né? Então se insira a nota 0 e vai ser a primeira nota, fica meio ruim para o nosso usuário ler, né, entender. Então eu vou dar um i mais 1, porque daí o index 0 vai ser o index 1, o index 1 vai ser o index 2, né? A segunda nota vai ser 2, a terceira nota vai ser 13 e assim por diante, né? Melhora a legibilidade. E, né, agora que eu, né, pedi o usuário, eu vou ler o que o usuário vai colocar. Então, scan. E como agora, né, eu não quero armazenar um número decimal igual lá em cima, eu quero armazenar um caractere, né? Então, eu vou dizer pro scan que eu quero armazenar, o que eu quero armazenar, né, na variável que eu vou passar do lado, é um tipo caractere, então eu vou usar o regex do %c, né? Então, ou seja, eu estou dizendo que é um caractere e vou passar, né, o endereço do nosso container notas, né? E como o que a gente fez, a gente criou basicamente foi um vetor, um array, né? Ele funcionaria como se fosse um array normal. Então, o vetor o endereço de notas no index i, né? Que é o nosso index do loop. Então, aqui eu estou armazenando o caractere de nota no nosso container que a gente acabou de criar. E então agora a gente vamos printar, né, o container depois que ele terminar de armazenar. Então int de i, mesma coisa, vamos varrer o container, i menor que quantia e mais. Então então print aqui de novo, né? Só na verdade aqui vou botar um espaço, né? Porque melhora a legibilidade, né? Remove a possibilidade de whitespaces, só ficar melhor formatado, né? Mesma coisa aqui. Então, como que eu quero printar, né? A variável que eu quero printar é um caractere, então mesma coisa, né? %c, né? O espaço para não ficar tudo junto e vou passar, né? Notas de i, na verdade. Não preciso passar o endereço porque eu não quero alterar o valor. Eu só quero acessar o valor, né? Se eu quisesse alterar o valor de notas, aí eu passaria a referência a notas, né? Como eu só quero acessar, eu quero só printar, eu não preciso passar o endereço da notas. Eu só preciso, né, chamar notas do index i, né? Então eu estou basicamente dando um getter aqui e aqui eu estou dando um setter, né? Estou escaneando e setando notas do index. E aqui eu estou só acessando notas do index. E pronto. Tá aí nosso programa de notas, né? Então, se eu vier aqui e dar um cmalloc test e dar um ./test, insira a quantidade de notas para armazenar. Digamos que eu quero armazenar 7 notas. Então, nota 1, A, B, C, D, E, F, G. Pronto, tá aí. Printou nossas notas, né? Nosso container de notas. Então agora digamos que eu quero armazenar só 3. F, Q, Z. Pronto, tá aí nosso vetor dinâmico. E basicamente isso. Tamo junto.